Eu, querido irmão do canal IBD em Foco, meu nome é Thiago Rios e eu sou comentarista aqui do canal IBD em Foco, da lição de jovens da editora CPAD, amém? Então vamos dar início a mais uma lição maravilhosa, a lição de número 4, com o tema O Batismo com o Espírito Santo. Vamos lá? Irmãos, nós temos que entender, antes de nós entrarmos na lição em si, que durante alguns anos há uma discussão tremenda sobre de que forma o Espírito Santo ele atua na igreja, de que maneira o Espírito Santo ele se faz, ele tem a sua atualidade na vida dos cristãos dentro da igreja, amém? Então nós temos hoje assim, aqui uma responsabilidade de transmitir a você, de explicar assim, algumas coisas em relação a isso, amém? A você. Mas fato é que o Espírito Santo, só para anteceder a você, o Espírito Santo, ele é quem nos santifica, ele é quem nos ajuda a orar, é quem vai convencer o homem dos seus delitos e dos seus pecados, amém? Esse mesmo Espírito Santo que convence o homem dos seus delitos e dos seus pecados, é o mesmo Espírito Santo que reveste o cristão após regenerado, ele reveste esse cristão, agora já regenerado, de todo o poder, para que esse cristão passe então a testemunhar, amém? Do amor de Cristo. Então, antes de entrar na lição em si, eu queria que você ficasse contextualizado em relação a isso. Ou seja, o Espírito Santo, ele se faz presente no nosso meio, amém? O Espírito Santo é o mesmo que usa uma pessoa para curar, usa uma pessoa, para levar o evangelho do Senhor, usa uma pessoa, no caso, no processo de santificação na vida daquela pessoa, e essa é uma das coisas mais importantes que tem o Espírito Santo a ver em nossa vida. E outra coisa mais importante é que o próprio Espírito Santo que convence o homem dos seus delitos e dos seus pecados é o mesmo Espírito Santo que vai revestir o homem para poder fazer a boa obra do Senhor. Vamos então para o texto do dia. Tem Atos capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Irmãos, é o momento onde Pedro, no caso esse texto do dia aqui, lá em Atos capítulo 2, é naquele momento onde Pedro ele vai advertir as pessoas que estavam ali em sua volta, amém? Que estavam ao alcance dele naquele momento. E Pedro ele vai advertir aqueles irmãos ali, para que eles, no caso aquelas pessoas, para se arrependessem dos seus pecados, amém? E quando eles se arrependerem dos seus pecados, todos iriam, no caso, receber, amém? O Espírito Santo em sua vida. Então, ou seja, Pedro ele vai adverter aquelas pessoas a se converter, a se arrepender dos seus pecados, e que todos recebessem um dom do Espírito Santo. E após Pedro ele ter falado tudo isso, ele então começa a conscientizar todos os que estão ali de quê? De que a promessa de que fossem revestidos do poder era para todos que um dia se arrependessem dos seus delitos e pecados. Amém? Não só era para um grupo de pessoas em específicos, no caso para eles que foi feita a promessa por discípulos, não, mas era para todas as pessoas que um dia crescem que Deus fosse o Filho de Deus. Então todas essas pessoas estavam aptas a receber então essa promessa, que era ser revestida de todo o poder. Amém? E já a síntese nos diz assim: o batismo com o Espírito Santo é uma experiência dada por Deus para o revestimento de poder. Sem sombra de dúvida, foi isso que aconteceu no caso com Pedro. Amém? Ou seja, para quem não conhece a história de Pedro, como é que Pedro então foi revestido de poder, como é então que Pedro ele chegou em um dia e pregou quase 3.000 almas, se converteu, é bom você, professor, levar então essa história para o seu aluno. A história de quê? De que Pedro, há uns dias atrás, amém? Pedro, ele foi covarde. Pedro, ele ficou com medo, amém? E Pedro negou Jesus por 3 vezes. E aí é a importância de quando um cristão ele é revestido do poder. Quando Pedro ele vai para Jerusalém e ele é revestido do poder, de uma tal maneira que eles falam em outras línguas, o que acontece após Pedro ser revestido desse poder? A Bíblia diz que Pedro prega e quase 3.000 almas então se convertem, amém? Se convertem ali naquele momento. Para você ver então a importância que é o revestimento de poder na vida de uma pessoa, na vida de um crente. Amém? Ou seja, Pedro era covarde há um tempo atrás, e após Pedro ser revestido do poder, Pedro prega e quase 3.000 almas então se convertem ao cristianismo. Texto bíblico em Atos, capítulo 10, versículo 34 a 47. Nós do canal IBD em Foco costumamos a não fazer leitura desse texto para ganharmos tempo. Portanto, se você não fez, pause o vídeo,
faça a leitura, porque nós temos muita coisa para aprender nessa lição. Amém? Então vamos para a introdução. A introdução nos diz assim: o Espírito Santo ele foi derramado sobre os discípulos de Jesus no dia de Pentecostes. A esse derramamento denominamos então batismo com o Espírito Santo, expressão corrente entre os pentecostais. Ou seja, essa expressão de batismo com o Espírito Santo, que se dá como um significado revestimento de poder, amém? Essa expressão aqui, irmãos, é a Assembleia de Deus que usa, ou seja, a igreja que nós fazemos parte, ela usa essa expressão, que os discípulos, lá quando estavam reunidos no dia de Pentecostes, eles foram batizados com o Espírito Santo. A certeza que precisamos ter é de que essa experiência está disponível a todos os crentes, hoje, como sempre esteve desde o dia de Pentecostes. A palavra de Deus também utiliza a expressão ser cheio do Espírito, em alguns textos como um sinônimo da experiência do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, a promessa de que os discípulos fossem cheios do Espírito Santo não ficou somente para os discípulos, mas foi dado procedimento até nos dias de hoje. E no decorrer da lição você vai aprender e nós vamos entender que realmente isso não ficou limitado somente naquele momento. Amém? Nos dias de Pentecostes, nas festas do dia de Pentecostes, não. Mas isso aconteceu inúmeras e inúmeras vezes na Bíblia. E você vai ver muitos exemplos, principalmente no último subtópico, no último tópico, onde eu vou fazer um apanhado de modo geral e vou fazer um resumo. Mas vamos para a lição. Primeiro tópico, definindo então o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder cuja finalidade é levar os crentes a testemunharem da pessoa de Jesus Cristo. Espírito Santo, cristão, revestido de poder. Testemunhar, ou seja, Jesus e sua obra. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, é definido como uma experiência espiritual que ocorre após ou junto à regeneração, sendo acompanhada da evidência física inicial do falar em línguas. Essa experiência foi notória na igreja em Atos, tanto na igreja de origem judaica quanto na origem grega. E pelo relato de Lucas, em Atos 19, chegou a ser acompanhada de profecias. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. E essa parte aqui nós vamos observar um pouco melhor, onde Paulo ele prega para aquelas pessoas, eles se convertem, depois Paulo coloca as mãos, e eles começam então a receber o revestimento de poder que é o batismo com o Espírito Santo, que nós acreditamos que a Igreja Assembleia de Deus prega. Lá no último tópico. Amém? Opa, mas deixa eu só voltar aqui, antes de eu passar para o segundo tópico, é que a palavra batismo, ela tem a ver com imersão, entende? Ou seja, o batismo com o Espírito Santo, é só para que isso fique bem claro, irmão, para você ouvinte do canal Bíblia em Foco, para que você possa fazer uma definição assim um pouco mais clara para o seu aluno. Ou seja, a palavra então batismo, ela vai ter a ver então com imersão. O batismo com o Espírito Santo é uma imersão do cristão no Espírito, entende? Ou seja, é aquele momento que o Espírito Santo passa a dominar o cristão por completo. Isso então só vai acontecer por quê? Porque o cristão ele foi regenerado, ou seja, o cristão ele nasceu de novo. Amém? O cristão ele houve uma transformação na vida do homem. Então, ele passa agora de ser um homem normal, de um velho homem da natureza caída, para ser uma nova criatura. Ou seja, toda pessoa que de fato se converte a Deus, que se converte a Cristo, ela tem o Espírito Santo na sua vida. É impossível uma pessoa que se converte a Cristo não ter o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a pessoa que se converte a Cristo, primeiro, ela só se converteu a Cristo porque o Espírito Santo convenceu ela dos seus delitos e pecados. Ou seja, então, a partir do momento que o Espírito Santo convence um homem dos seus delitos e dos seus pecados, o Espírito Santo então já passa a habitar dentro da vida daquela pessoa. Amém? Aí aquilo que nós vamos estudar é o seguinte, é o revestimento de poder na vida do cristão. Todo cristão ele tem o Espírito Santo na vida dele. Prezado ouvinte do canal Bíblia em Foco, é bom que você explique isso para o seu aluno. Toda pessoa que crê em Jesus de verdade, que confia em Deus de verdade, ela tem a presença do Espírito Santo em sua vida. É diferente do revestimento de poder. O revestimento de poder, amém, acontece na vida do cristão para capacitá-lo a exercer alguma função na igreja. Para exercer uma função, ou seja, para pregar, para ter um momento de cura. Amém? Então é isso que acontece. Mas eu não vou me alongar muito aqui, porque a lição em si, ela já explica um pouco mais sobre esses detalhes. Segundo subtópico,
é uma realidade para os nossos dias. Pessoas acreditam que o revestimento de poder, conforme relatado em Atos, está fora do alcance da experiência cristã de nossos dias. Tal entendimento se dá por força de uma visão mais voltada ao intelectualismo, de cunho pós-moderno, que vê a experiência pessoal como pouco valor, mas como respaldo da palavra de Deus, tendo em vista que o próprio Jesus disse que estes sinais seguirão os que crerem. Isso é naquela passagem da grande comissão. Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Amém? Cremos então que o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas é sim uma experiência de Deus para os nossos dias. Ou seja, algumas pessoas, irmãos, eles não acreditam que o cristão eles possam falar em novas línguas. E existe algumas instituições por aí que acreditam dessa maneira, que acreditam que um crente ele jamais pode falar em outras línguas. Eles acabam esquecendo que Jesus prometeu para os discípulos que todas aquelas pessoas que um dia crescem nele de verdadeiramente, poderiam então, assim como expulsar demônio, amém? Assim como orar alguma pessoa ser curada, mas também falar em outras línguas, amém? Então, o que vai acontecer? O fato de tudo isso é que as pessoas que falam em línguas vai demonstrar que aquela pessoa tem a presença do Espírito Santo em sua vida. E essa é a questão, amém? Então, ou seja, o fato de eu, crente, falar em línguas é uma demonstração de que realmente o Espírito Santo de Deus está na minha vida. Assim também como o fato de eu curar, como o fato, não que eu cure, entendeu? Mas os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo falar. Mas o fato de eu orar e uma pessoa ser curada, isso vai demonstrar que o Espírito Santo de Deus está na minha vida. O fato de eu expulsar um demônio, isso vai demonstrar também que o Espírito Santo de Deus está na minha vida. Amém? Então, para que não haja uma confusão na sua mente, é bom você explicar para o seu aluno que nos dias de hoje é possível sim a gente falar em línguas estranhas. Sabe por quê? Porque foi uma promessa de Deus. Amém? E segundo, que você vê claramente que muitos irmãos falam em línguas estranhas. Fato é que nem todos os cristãos vão falar em novas línguas. Amém? Assim como nem todos os cristãos oram e curam. Assim como nem todos os cristãos vai ter ousadia para expulsar o demônio da vida da pessoa. Então, assim como nem todos cristãos oram e expulsam um demônio, oram e curam a vida de alguém, nem todos os cristãos também vão falar em novas línguas. Mas isso não diferencia você do outro cristão. Amém? Isso não vai dizer que você não tem o Espírito Santo dentro da sua vida. Que isso é mentira. Terceiro subtópico, nós concluímos aqui o primeiro tópico. O batismo com o Espírito Santo não é designativo de espiritualidade. Em hipótese alguma, um pentecostal genuíno que manifesta o fruto do Espírito pode se achar superior a qualquer outro cristão não pentecostal. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, não um designativo de superioridade ou de santidade. Ser revestido de poder por meio do batismo com o Espírito Santo exige de nós humildade, pois não fomos nós mesmos que nos revestimos. Olha só, isso é importante, pois não fomos nós mesmos que nos revestimos. O revestimento de poder não é coisa de homens, mas de Deus. E cremos que esse revestimento é dado por Ele, para que venhamos ser testemunhas da obra de Cristo e do motivo pelo qual o Filho de Deus veio ao mundo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Esse texto aqui é bem interessante, por quê? Porque na realidade, não é a pessoa que comete o pecado. Não vou me alongar muito aqui, mas só para que você entenda. Todos nós cometemos o pecado. Então, se for assim, todos nós então é do diabo. Não, é aquela pessoa que vive na prática do pecado. Explica isso para o seu aluno, exatamente do Caraíba em Foco, você que é professor. Fala para o seu aluno que as pessoas que vivem na prática do pecado, elas são do diabo. Amém? Não é porque você pecou hoje que você é do diabo, não. As pessoas que vivem na prática do pecado, essas pessoas sim são do diabo. Mas vamos aqui para a lição em si, para nós entendermos um pouco melhor sobre esse batismo com o Espírito Santo. Amém? Então, portanto, ser cheio do Espírito é uma promessa de Jesus a todos os crentes, mas para que sejam testemunhas dele. Ou seja, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? É a promessa, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins... Jesus, desculpa. E até ao confim da terra. Irmãos,
De acordo aqui com essa visão do comentarista da lição, o fato é que o fato de você falar em línguas estranhas, o fato de você expulsar demônios, orar e Deus curar alguém, isso não vai mostrar que você é maior do que aquela pessoa que só senta no banco, que só canta os hinos da harpa. Não. Você não é alguém superior, amém, a essas outras pessoas. Sabe por quê? Porque você recebeu, se você fala em línguas estranhas, se você ora e Deus cura alguém, isso é um sinal que Deus lhe deu isso por graça. Ninguém recebe, olha só, entenda uma coisa e aprenda, isso é baseado na palavra de Deus. Ninguém recebe nada de Deus por meritocracia. Ninguém recebe nada de Deus por meritocracia. Amém? Todos nós ganhamos os presentes de Deus por graça. Por graça. Graça. A meritocracia, ela vai ser avaliada no dia do julgamento das nossas bodas. Como assim, Tiago? Deixa eu explicar. Amém? Deixa eu explicar. É no tesouro que nós juntamos no céu. Qual tesouro? O nosso galardão. Isso sim vai ser julgado de acordo com a nossa meritocracia. Se eu peguei o dom do Espírito Santo que Deus me deu para me levar ao Evangelho, se eu peguei esse dom e usei ele para me fazer as coisas do Senhor, amém. Então isso vai ser contado como um ponto para o meu galardão. Agora vamos imaginar, eu recebi o dom do Espírito Santo e eu não uso esse dom para multiplicar com o outro, amém? Para somar, então, meu parceiro, isso vai ser desvalorizado na sua coroa, nas pedrinhas da sua coroa. Então, só para que isso fique bem claro, o fato de você falar em línguas estranhas não torna você mais importante para Deus do que outro que não fala em línguas estranhas e que é crente. Amém? Tópico número 2. O que não é o batismo, então, com o Espírito Santo? A conversão. A conversão é uma experiência que ocorre no momento em que a pessoa arrependida de seus pecados e tendo sido convencida pelo Espírito Santo, decide renunciar à vida de pecados, aceitando a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Uma vez que ocorre a conversão, o pecador é transformado em uma nova criatura e feito então filho de Deus. Essa transformação de pecador e inimigo de Deus para filho de Deus é uma mudança poderosa operada então pelo próprio Senhor. O homem pode ouvir a mensagem do Evangelho, ser convencido de seus pecados e aceitar a Jesus, mas ser transformado é somente pelo poder de Deus. A conversão não é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é para pessoas que já experimentaram então a salvação. Uma pessoa pode receber o batismo com o Espírito Santo, amém? E segundos após ter se arrependido, depois ter se arrependido de seus pecados e aceitado a Jesus, mas são experiências diferentes. Vamos lá. A Igreja Assembleia de Deus, e isso é importante que você, professor, leve para o seu aluno, que é um credo da Igreja Assembleia de Deus. Amém? Ou seja, a Igreja Assembleia de Deus, ela acredita que o Espírito Santo que convence o homem. E isso é fato. Todas as instituições vão falar isso, que é o Espírito Santo que convence o homem dos seus delitos e dos seus pecados. Porém, amém? Porém, a Assembleia de Deus acredita que o quê? O fato de você se converter, amém, a Deus, a Cristo, não vai tornar um crente já batizado com o Espírito Santo. Só para que você entenda, viu, professor? A Igreja Assembleia de Deus acredita que o Espírito Santo é quem convence o homem dos seus delitos e dos seus pecados. Porém, o fato de você se converter dos seus delitos e dos seus pecados não vai tornar você um crente já batizado com o Espírito Santo. Só que eu tenho uma coisa para falar para você. Se algum dos seus alunos discordar dessa linha de pensamento, isso é normal. Isso é normal. Amém? Sabe por que é normal? Porque alguns irmãos, alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia, eles vão alegar o quê? Que a partir do momento que você se converte a Cristo, você já é batizado com o Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque eles acreditam que o fato de ser batizado com o Espírito Santo é o quê? O que é ser batizado com o Espírito Santo? É ser enchido do Espírito Santo. É eu ser imergido pelo senhorio do Espírito Santo. Então, alguns irmãos entendem dessa maneira. E essa é uma discussão muito longa. E eu peço que você tenha calma na sua aula. Amém? Escuta os seus alunos. Vê se seus alunos vão levar para essa linha de raciocínio. Se não levar, amém. Fique com a linha de raciocínio da Igreja Assembleia de Deus. Mas se levar, respeite as suas opiniões e procura a explicar por qual motivo. E a lição vai explicar isso no final da lição, no tópico número 3. Por qual motivo é que nós acreditamos, a Igreja Assembleia de Deus acredita, no caso, amém? Que o fato de você se converter a Cristo não vai tornar você a ser batizado com o Espírito Santo. O selo, então, do Espírito. Vamos lá. Paulo descreve que quando recebemos Jesus como nosso Salvador, fomos selados, marcados pela glória dele, para a eternidade.
É o chamado, então, selo do Espírito Santo, para os que creem nele, em quem também vos estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo nos tempos antigos servia então para garantir a fidelidade de um documento ou a inviolabilidade de um estabelecimento. Neste caso, Paulo diz que os que estão em Cristo, que creram nele, depois da exposição da palavra, foram então selados, separados pelo Espírito Santo, para que Deus seja glorificado. É uma experiência então da salvação genuína e para todos os crentes, mas não pode ser confundida com o revestimento de poder do Espírito Santo. Como já foi bem explicado nesta aula, né, em subtópicos aqui anteriores, todo cristão tem o selo do Espírito Santo. Ou seja, todo cristão vai ter a marca do Espírito Santo. É impossível uma pessoa ser crente, amém, sem ter a presença do Espírito Santo em sua vida. Porém, como é que eu posso dizer? O Espírito Santo, amém, pela graça de Deus, vai revestir alguns crentes para que de forma assim mais ousada levem o Evangelho de Cristo. Amém? Deu para os irmãos entender? Ou seja, o selo do Espírito Santo está em todas as pessoas que creem em Jesus. Como eu falei ainda há pouco, toda pessoa que acredita em Cristo, que se converteu verdadeiramente, convencido pelo Espírito Santo, essa pessoa então já tem a marca do Espírito Santo de Deus em sua vida. Tá. Vamos então para o último subtópico do segundo tópico. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é o batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é o derramamento do Espírito para revestimento de poder. Fruto do Espírito é a manifestação do Espírito nas atitudes daqueles que foram alcançados pelo Evangelho. O que é o fruto do Espírito? Aqui está: alegria, amor, bondade, domínio próprio, fidelidade. Então você pode pegar esses frutos do Espírito aqui e perguntar para os seus alunos, né, se eles têm esses frutos do Espírito, se eles são alegres, se eles são bondosos, se eles são amorosos, amém? Se eles são fiéis a Deus, se eles têm fidelidade para com o próximo, e etc. O fruto do Espírito Santo não é o batismo com o Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Enquanto o batismo com o Espírito vem da parte de Deus, o fruto do Espírito é a forma como os cristãos demonstram seu caráter transformado pelo Evangelho. O fruto do Espírito é o resultado de uma maturação na vida do crente, de passar por experiência em que Deus o vai moldando, de acordo com a sua palavra. Irmãos, de acordo com o amadurecimento do cristão, isso é um fato, amém? Que Deus vai começar a dando os frutos do Espírito para aquela pessoa. Amém? Ou seja, de acordo com o aprendizado daquele cristão, com a leitura bíblica dele, com o amadurecimento cristão dele, é que Deus vai começar a distribuir os frutos do Espírito para o crente, no caso. Portanto, então, nós não podemos confundir o batismo com o Espírito Santo e os frutos do Espírito. Amém? Ou seja, curar é um fruto do Espírito. Amém? Como assim é o fruto do Espírito? Por quê? Porque Deus, o Espírito Santo, ele te capacitou com aquele presente para que você fosse, amém? E levassem boas novas para as pessoas. Então você leva então nessa parte aqui, você... eu não sei se vai ficar um pouco bem explicado esse terceiro subtópico aqui, do segundo tópico, mas você explica para os seus alunos que fruto do Espírito é uma coisa, amém? E batismo com o Espírito Santo é outra. O batismo do Espírito Santo é o revestimento de poder para o cristão levar as boas novas, anunciar o Evangelho. Amém? Já o fruto do Espírito são dons que Deus dá para o cristão de forma de crescimento espiritual para o cristão. É um amadurecimento, é como se fosse um amadurecimento, amém? Do cristão. E a Igreja Assembleia de Deus acredita que o quê? Que, um exemplo, talvez você não é uma pessoa alegre, mas quando você crê em Cristo, você começa a passar a ser uma pessoa alegre. Talvez você não é uma pessoa bondosa, mas de acordo com o amadurecimento de você na vida cristã, você então passa a ser uma pessoa amorosa, uma pessoa que tem um domínio próprio e assim por diante. Amém? Vamos então aqui para o terceiro tópico. E nesse terceiro tópico aqui eu quero dar uma adiantada, porque eu demorei muito aqui, enrolei muito aqui atrás. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui os slides, as imagens, mais os tópicos, amém? Os subtópicos. E aí, eu vou fazer um resumo de forma geral no final. Então tá, primeiro subtópico, falam todos em línguas.
Um dos equívocos mais comuns na interpretação de 1 Coríntios é acerca da pergunta de Paulo sobre os dons espirituais. Tem todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Alegar que esse texto indica que nem todas as pessoas batizadas com o Espírito Santo falam em línguas é forçar então a interpretação, pois esse texto trata especificamente a respeito dos dons espirituais e não sobre o falar em línguas, como evidência do batismo com o Espírito Santo. Tem todos os dons de curar? Falam todos em diversas línguas? Interpretam todos? Vamos lá? É próprio de uma vertente teológica pós-moderna dizer que o livro de Atos é meramente histórico, quando se trata então de falar em línguas. Os evangelhos também são históricos, e aí? E nem por isso então são desprezados. Vamos aqui para o segundo tópico. No cenáculo, Lucas vai mencionar então 3 ocasiões que falar em línguas é observada como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Primeiro aqui é no cenáculo. Vamos lá? A primeira em Atos 2, no cenáculo, em que os discípulos estavam orando. A segunda ocorrência é mostrada por Lucas em Atos 10, 44, 46, na casa de Cornélio. E a quarta, já lá em Éfeso, com a terceira menção, onde Paulo ele vai estar pregando. Nesse primeiro registro, nas línguas são diretamente, então, associadas à visitação do Espírito Santo aos crentes em oração. A primeira em Atos 2, no cenáculo, em que os discípulos estavam orando. Além do som, como de um vento impetuoso que encheu todo aquele local, amém, de oração, e línguas de fogo, então, foram vistas sobre aqueles crentes. O que chamou a atenção dos visitantes de Jerusalém foi que ouviram os crentes falando em outras línguas. E antes de falar de Jesus à multidão, Pedro, então, falou em línguas no local de oração, na casa de Cornélio. Olha a outra manifestação do Espírito Santo. Este relato nos remete, então, à primeira visitação do Espírito Santo aos gentios, na casa de Cornélio, o centurião romano. Pedro, então, foi informado de que deveria, então, se dirigir à casa de Cornélio e falar com ele. E Lucas relata que antes que Pedro terminasse a pregação, o Espírito de Deus veio sobre aqueles que ouviram as suas palavras. Essa foi a segunda ocorrência, já que mostrada já no livro de Matos, né, por Lucas. Até aquele momento, não havia, então, registro de que os apóstolos em Jerusalém tivessem testemunhado o batismo com o Espírito Santo em gentios. O evangelho, então, chegou a Samaria com Filipe. Saulo encontrou Jesus no caminho de Damasco. E então surge então o relato de Cornélio. O impacto foi tão grande na vida de Pedro, após os gentios terem sido cheios do Espírito Santo, que ele não negou o batismo àqueles que tinham recebido o Espírito Santo. Mesmo depois de retornar a Jerusalém, o apóstolo teve então que se explicar aos circuncisãos e deixou bem claro que quem era então eu para que pudesse resistir a Deus. Vamos adiantar. E aí eu vou fazer uma parte de modo geral. Paulo então chega a Éfeso e se depara com um grupo de homens que já conheciam então o Evangelho, mas não haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. A terceira menção de Lucas aparece em Atos 19, em Éfeso. E os que ouviram foram então batizados em nome de Jesus e impondo-lhes a mão, no caso Paulo, amém? Veio sobre eles então o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram, ou seja, além de falar em línguas, eles ainda profetizaram. Vamos lá? Eles já eram então salvos, foram convencidos de seus pecados pelo Espírito, já tinham se arrependido, no caso dos seus pecados, e foram batizados. Entretanto, eles nem mesmo sabiam da existência da pessoa do Espírito Santo. Após receber então a imposição de mãos do apóstolo Paulo, eles foram cheios e falaram em outras línguas. Este é o segundo relato dos gentios, sendo cheio do Espírito no livro de Atos. Então, qual foi o primeiro? Vamos lá? Olha só. Vamos aqui fazer uma apanhada aqui, então, de tudo, nesse tópico 3 aqui, para a gente encerrar a lição. Neste último tópico aqui, como eu falei para você, eu procurei ganhar um pouco mais de tempo, amém? Porque, para ficar um pouco mais, eu acho mais fácil para mim conseguir explicar para você de um modo em geral. Para a instituição Assembleia de Deus, o falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, amém? Ou seja, para a Igreja Assembleia de Deus, eles acreditam que, de fato, uma pessoa que, para ser batizada com o Espírito Santo, a evidência disso é que ela fale em línguas. Então, para isso, o comentarista da lição aqui, para justificar isso, ele vai usar esses exemplos que nós acabamos de ler. E eu vou tentar explicar um pouco para você. O primeiro, lembra que foi no dia de Pentecostes, o primeiro exemplo que ele deu aqui, quando os irmãos estavam reunidos, e todos ali foram cheios. E o que aconteceu? A Bíblia diz que eles falaram em outras línguas. Já lá na casa de Cornélio, com os gentios, houve também uma manifestação de falar em línguas. Amém? E após, no caso, após descer do Espírito Santo naquele local. E já em Éfeso,
que é o último exemplo que nós temos, Paulo, após ter pregado, amém? Para aquelas pessoas, para os gentios, a Bíblia diz que Paulo então vai impor as mãos, e sobre aquelas pessoas, ele vai impor as mãos, e a Bíblia deixa bem claro, amém? Que o Espírito Santo é descido naquele local, e há uma manifestação tremenda, até o ponto que eles falam em línguas, e ainda, além de falar em línguas estranhas, eles profetizam também. Ou seja, uma outra evidência então do batismo com o Espírito Santo. Amém? Então esses são exemplos que a instituição Assembleia de Deus, eles vão usar para justificar a crença nessa doutrina de que para você ser batizado no Espírito Santo, a evidência é que você fala em línguas estranhas. Amém? Para concluirmos a lição, vou fazer a leitura aqui. O batismo com o Espírito Santo é mais do que uma promessa. É o cumprimento do projeto de Deus, de revertir seus filhos com o poder para testemunhar das suas grandezas, da salvação e da vida por vir. Essa promessa jamais foi revogada por Deus, e até que o Senhor Jesus, que é perfeito, seja manifesto, podemos então contar com o cumprimento dessa promessa. Como os discípulos em oração, podemos então receber este mesmo revestimento de poder em nossos dias. Ou seja, não está isento a manifestação do Espírito Santo em nossos dias. Não está isento os cristãos de hoje falar em línguas estranhas. Isso pode acontecer. E isso tem acontecido em nosso meio. Amém? Se a tua instituição não tem irmãos, se você observar assim que não tem irmãos que falam em línguas estranhas, amém? Não se preocupe, que em determinado momento o Espírito Santo vai revestir algumas pessoas, amém? Para poderem fortalecer essas pessoas para poderem ter mais ousadia para pregar o Evangelho. Que Deus em Cristo os abençoe, apesar do vídeo do Canal Bíblia em Foco. Se você puder, entre em nossa plataforma, dá uma curtida em nosso comentário, amém? Deixa o seu like aí, comente se você tem alguma coisa a discordar do nosso comentário. Lá embaixo a gente vai tentar ajudar você a passar a você a verdadeira informação que nós queremos passar aqui no nosso comentário, amém? Compartilhe nos grupos dos seus WhatsApps, dos seus amigos, e não deixe de visitar nossa plataforma www.tbdinfoco.com e baixe o slide na nossa plataforma. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe e você tenha uma boa aula no próximo domingo.